Agora está iniciando o Jornal do Povo, pela Rádio e TV Estilo. Credibilidade e profissionalismo. Produção e apresentação, Maurício Nascimento. Muito boa tarde, estamos ao vivo a partir de agora, começando o Jornal do Povo. Quero aqui agradecer você pela sua audiência, pela sua companhia. Eu sou Maurício Nascimento, trazendo as principais informações da cidade de Carapicuíba, toda a região do Brasil e do mundo. Hoje, dia 8 de novembro, sexta-feira. Queremos aqui agradecer você e agora a gente vai trazendo os principais destaques desse jornal. O Jornal do Povo agora fala sobre a economia local. O Jornal do Povo foi até as ruas aqui da cidade de Carapicuíba e em seguida a gente vai fazer um levantamento em outras cidades sobre o comércio local. Já estamos nos aproximando já do final de ano, vendas de Natal, vendas também do final de ano. Conversamos com a Simone, que é gerente de loja de calçados e confecções, onde ela fala um pouco sobre o cenário econômico, as expectativas para esse final de ano para o aumento das vendas. E a gente vai acompanhar essa reportagem agora. Muito bem, o Jornal do Povo hoje está na cidade de Carapicuíba. Vamos conversar com os comerciantes, lojistas, para saber como está a expectativa para o aumento de vendas. Já estamos nos aproximando desses 2 meses que antecede 2020 e vamos falar aqui com a Simone. Ela que nos concede entrevista. Vamos falar um pouco sobre o cenário econômico que estamos vivendo, o que passou, o que mudou e quais as expectativas de aumento de vendas. Muito bem, Simone, estamos aqui, você que é gerente da loja, com uma experiência muito boa no segmento de calçados, como estamos vendo, confecção também. Em relação aos anos anteriores, ao ano atual que estamos vivendo, o que mudou em relação ao cenário econômico? Mudou bastante coisa, né? Em relação a 5 anos atrás, a gente teve uma queda de cliente, né? Caiu muito a demanda de cliente da loja e hoje o cliente ele também está mais exigente, né? E também tem a venda pela internet, então que é o nosso maior concorrente. Então, nós procuramos fazer um atendimento diferenciado, né? Então a gente procura, os nossos colaboradores são todos treinados e capacitados para dar um bom treinamento na loja para o cliente vir e ficar fidelizado. Muito bem. Simone, quais são as estratégias para driblar, né, a concorrência, para driblar também esse cenário econômico? Nós temos várias campanhas de promoções na loja, tanto esse ano nós adiantamos o Black, geralmente é sempre no final de novembro, né? Esse ano então a gente começou adiantado, a gente vai fazer do dia 1º, começou dia 1º do 11 até o dia 30 do 11, então temos várias promoções e também temos nosso crediário próprio, tem o cartão da loja, então, e também tem o cliente VIP também, se o cliente vier até a loja, ele se cadastrar, ele tem 10% de desconto. Muito bem, a Simone aqui, que é a gerente da loja, com uma experiência muito vasta. Simone, quais as expectativas de vendas já para esse final de ano? Nossa expectativa é um crescimento de 5% a 10% em relação ao ano passado. Estamos super confiantes e com certeza com a chegada da primeira parcela do 13º vai ajudar bastante. Sabemos que nesse final de ano, não só a loja aqui, mas outras lojas também, tem possibilidade dos empregos temporários. A loja que oferece esse emprego temporário, até uma possível efetivação? Sim, oferecemos vagas de empregos temporários. Eu também comecei como temporária em 98 e estou na empresa nos dias de hoje. E a possibilidade de ser efetivado sim em janeiro. O pessoal que deseja tá deixando o currículo aqui, como é que faz? Eles podem vir até a loja, me procurar
ou entrar no site da Calçado Sérgio, que é www.calçadosergios.com.br. Quais são os requisitos que a loja procura num candidato, tanto para um vendedor como também para um atendente de caixa? Procuramos ser uma pessoa bem dinâmica, sorridente, simpática, né? Que queira trabalhar conosco e ser maior de 18 anos, né? Não precisa ter experiência, que a gente também ensina. Eu também, quando cheguei, também não sabia. Eu fui treinada e hoje também a gente treina várias pessoas até chegar a um cargo de gerência na empresa. Então, venham conhecer a Calçado Sérgio. Nós temos várias lojas, temos aqui em Carapicuíba, somos 2 em Carapicuíba, temos em Cotia também, temos em Dayatuba, Sorocaba, Diadema, Embu das Artes, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Madureira e no litoral norte, São Sebastião e Caraguatatuba. Como é que está sendo o Black aqui? O Black está começando a esquentar, tá? É comecinho de mês ainda, mas a gente tem uma expectativa que até o final do mês a gente vai vender muito. Muito bem, Jornal do Povo aqui na cidade de Carapicuíba, conversando com os comerciantes, os lojistas, para saber como anda o cenário econômico, as expectativas e aquela famosa esperança para o brasileiro crescer mais ainda. Credibilidade e profissionalismo. O Jornal do Povo agora vai contar uma história belíssima, uma história de coragem e superação. O nome dela é Ana Cláudia dos Santos. Ela tem 45 anos, do Jardim Leonor, da cidade de Carapicuíba. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente volta com essa matéria maravilhosa. Daqui a pouquinho. Olá, você está gostando da nossa programação? Você sabia que dá para levar a Estilo com você onde estiver? Para isso, entre na loja de aplicativos do seu smartphone e baixe agora Rádio Estilo, um aplicativo completo onde você poderá ouvir a nossa programação ao vivo 24 horas por dia. Além disso, poderá compartilhar com seus amigos, pedir músicas e ficar por dentro de tudo que acontece em nossas redes sociais e nosso website. Então não fique fora desta. Entre agora na sua Play Store, Windows Store ou App Store e baixe o nosso aplicativo radioestilo.com.br, levando até você a melhor música. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua... Muito bem, o Jornal do Povo hoje conta uma história belíssima, uma história de coragem, uma história de superação. Estamos hoje aqui no Jardim Leonor, na cidade de Carapicuíba, onde eu vou contar uma história aqui da Ana Cláudia dos Santos. Ela tem 45 anos e necessita urgentemente pela sua saúde. E hoje a produção veio contar essa história da Ana Cláudia dos Santos, uma ouvinte assídua de toda a programação
que acontece na TV Estilo. Muito bem, Ana Cláudia dos Santos, a gente sempre acompanha os seus comentários, a gente sempre está acompanhando você lá, compartilhando, sempre no programa tanto do Jornal do Povo, como também do Paulinhos, né, Chocolate no Sertanejo 10, sempre também vem acompanhando o Baluarte da Cultura, enfim, você sempre acompanha a programação. E a gente chegou aqui, você deu aquele sorriso, você não estava acreditando que a produção vinha contar a sua história. Conta mais um pouco sobre você, Ana Cláudia. Bom, boa tarde, né, para todos os ouvintes. Então, eu nasci em Carapicuíba, né, e assim, eu já passei por várias situações na minha vida, a qual muita gente no meu lugar teria desistido, mas eu acho que a perseverança é sempre melhor, né? Assim, quando eu conheci o Paulinho Chocolate, desde criança eu conheço ele, né? E então ele faz parte da história da minha vida, né? Quando o meu pai, antes do meu pai matar a minha mãe, assim, a gente sempre viveu numa vila, assim, então todo mundo conhecido, parecia interior aqui, né? Mas quando eu tinha 11 anos, o meu pai matou a minha mãe, né, a facada. E eu fui testemunha. Meu pai era alcoólatra, né? Infelizmente, a gente sempre viveu uma situação difícil, né, por causa do álcool dele. E chegou uma época em que ele acabou matando a minha mãe, né? Ele chegou do serviço, foi beber como de costume, e aí a gente estava tudo em casa e ele chegou esse dia até normal, sabe? Né? Ele não discutiu com ela nem nada. Aí ele chegou e quando chegou uma certa hora, a gente estava tudo assistindo, e ele simplesmente pegou a faca, né, e acertou no coração dela. E ela estava grávida já para ganhar. E aí, depois disso, a minha vida mudou totalmente, sabe? Mudou muito. Eu fui parar num colégio, né? Um colégio interno, e esse colégio eu sofri bastante, porque era um abrigo e a minha família não sabia disso. Então eu sofri bastante nesse colégio, só que eu pensei assim, vai chegando um certo tempo na vida da gente, né? E quando minha mãe morreu, eu fiquei bem desorientada, a minha família ficou bastante desorientada, mas Deus sempre foi bom, sempre colocou anjos no meu caminho, sabe? Pessoas que me ajudou, como meus vizinhos, lá do Jardim Itália, que sempre foi uma família para mim. Me ajudou a superar muita coisa na minha vida, sabe? Eles ali foi os meus psicólogos, porque infelizmente eu não tive muita ajuda psicológica, né? Depois apareceu pessoas que eu acabei conhecendo no longo da minha vida e acabou me ensinando muito. Então eu sempre tive um sonho assim de querer ser psicóloga, né? Eu terminei meus estudos, mas aí a gente vai chegar numa fase da vida da gente, da adolescência, que a gente acaba se afastando da escola. E eu fui numa fase dessa. Só que depois que eu tive meu filho, a minha vida mudou bastante. Eu voltei a estudar, terminei meus estudos, só que não consegui fazer psicologia, né? Acabei sendo psicóloga natural das pessoas, porque eu adoro conversar, então acabei tanto que estou tomando conta do programa. Acabei sendo psicóloga natural, porque eu acho assim que o que eu passei na minha vida, as tristezas que eu passei na minha vida, foi um aprendizado. Então, eu não quero passar a minha tristeza para as pessoas, se eu posso fazer o melhor, sabe? Porque eu acho que todo mundo tem
uma coisa boa dentro de si. E todo mundo pode passar essa coisa boa para o mundo, porque o mundo está cansado de gente, sabe, que sofre, de gente que chora, mas de gente que fica ali sendo coitadinho, sabe? A gente não é um coitadinho. Muita gente olha para os deficientes como um coitadinho. Aquele ali, coitado, não é ninguém, não. Todo mundo é alguém. Então é isso que eu, sabe, quis passar para as pessoas. Os meus sofrimentos, eu quis fazer coisa boa para as pessoas poder... As pessoas veem, poxa, não, ela sofreu, mas ela está ali, não porque eu sou boazinha, mas porque Deus, sabe, Ele colocou assim uma coisa boa no meu coração, porque eu sofri. Foi difícil para mim perdoar o meu pai, foi muito difícil. Eu fiquei 45 anos, sabe, presa nisso, presa. E só que eu vi que isso acabou assim... me atrapalhando em umas partes, o que passou com meu pai e minha mãe, porque eu não consegui fazer certas coisas na minha vida, eu não consegui fazer. Eu não consegui acreditar num casamento, tanto que eu afastei o meu filho do pai, sabe? Porque eu achava que todo pai ia fazer o que o meu pai fez, né? Hoje em dia eu me arrependo de ter afastado meu filho do pai dele, mas consegui, com a ajuda de Deus, criar o meu filho. Graças a Deus nunca me deu trabalho, é uma boa pessoa, hoje tem 20 anos, trabalha, né? Porque na minha vida nunca teve esse negócio, é difícil, é adolescente, não tem que trabalhar, não, tem que estudar, tem que trabalhar assim, sabe? Porque eu aprendi assim, eu aprendi a batalhar pelas coisas na minha vida, nada veio fácil para mim, sabe? Eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a ser alguém, eu sempre tive que correr atrás das minhas coisas. Hoje eu sempre dependi desse aparelho, mas hoje está mais difícil para mim, sabe? Porque assim, as coisas vão ficando cada vez mais caro. E na Santa Casa, na época, fazia o aparelho. Chegou um tempo que a Santa Casa parou de fazer o aparelho. E aí começou o meu sofrimento, a minha luta. Porque esse aparelho que eu tenho, foi uns amigos meus que fez vaquinha e comprou esse aparelho para mim. Sabe, é uns anjos que Deus colocou no meu caminho. Há uns tempos atrás, Deus colocou o seu Manuel também, que é um anjo, gente. Ele nem gosta que fala, mas Manuel tem um monte, né? Mas assim, é coisas que a gente tem que falar assim, não para engrandecer a pessoa, mas porque eu sei que tem tanta gente que não acredita mais na amizade, sabe? Que não acredita mais nas pessoas, mas existe sim, Maurício, sabe? Existe gente do bem, sim. Existe pessoas boas que não quer aparecer na mídia, mas que muda, transforma a história da gente. O seu Manuel foi uma pessoa dessa, sabe? Ele mudou, gente, a história da minha vida. Ele mudou mesmo, sabe? Eu estava com os dentes estragados, até isso, sabe? Deus colocou esse anjo que ele transformou a minha vida, transformou, sabe? Eu morava num lugar que era de difícil acesso, era muito difícil a situação lá para mim. Eu já cheguei sim a passar fome na minha vida, sabe? Mas assim, Deus aos poucos foi transformando a minha vida, sabe? E, às vezes as pessoas, tem muita gente que não sabe da minha história. Às vezes a pessoa olha para mim e fala, nossa, você está sempre sorridente, mas não imagina, sabe, nada que eu passei. Não imagina as coisas que eu passei. Mas eu acho assim, a gente não tem que transparecer a nossa tristeza, não. A gente tem que fazer da nossa tristeza a alegria de alguém, sabe? A gente tem que, às vezes, pisar no nosso eu, no nosso sentimento, para fazer com que alguém veja o mundo diferente, sabe? Às vezes é difícil você estar aqui, mas ninguém sabe como você está. Ninguém sabe como está o seu coração. Ninguém sabe quem é você. Conhece o Maurício, o apresentador, mas, na verdade, as pessoas pouco querem saber o que você lutou para chegar até aqui. Quantas fomes, quanta necessidade, às vezes, você passou para chegar até aqui. Se você está aqui, porque você merece. Sabe, eu acho que todo mundo
tem sim que se esforçar na vida, sabe? Tem que dar o seu melhor, porque é dano que se recebe. E a gente tem que dar o melhor da gente para receber o melhor das pessoas. Sabe, eu sempre, graças a Deus, Deus tem colocado muitos anjos mesmo no meu caminho. Não foi fácil chegar até aqui. Eu lutei, eu chorei muito. Às vezes, eu chorava escondido, sabe? No colégio que eu passei, porque assim, foi tudo tão rápido na minha vida. Quando meu pai matou minha mãe, aí eu já me afastei da minha irmã. E eu não entendia, eu não conseguia entender isso, sabe? Porque eu pensava assim, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? E eu não conseguia entender. Eu fui para aquele colégio onde a mulher dizia ser uma pessoa boa, mas não era, e eu não podia falar para ninguém. Então eu fui sofrendo aquilo sozinha. Eu fui guardando sentimentos no meu coração de raiva. Eu fui guardando sentimentos no meu coração de rancor. Sabe, isso foi sim me destruindo eu por dentro, sabe? E eu comecei a ver o mundo de forma diferente. Eu falei, não, Senhor, não é isso que eu quero passar para as pessoas. Sabe, o sentimento de ruim, sentimento de mágoa, sentimento de tristeza. E eu pensava, eu não aceito isso, mas eu pensava isso chorando. Por que eu estava afastada da minha irmã? Por que tinha acontecido isso com a minha mãe? Eu não queria entender. Mas eu fui pedindo a Deus, fui pedindo discernimento de Deus. Sabe, eu fui uma adolescente meio rebelde, fui sim. Mas eu sempre gostei de trabalhar, gostei de fazer as minhas coisas, mas a minha rebeldia era comigo mesmo, sabe? Teve coisas na minha vida que eu vi que eu estava me estragando, porque eu pensava assim, não, eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou fazer igual ao meu pai, mas às vezes o meu orgulho estava sendo maior. Então eu aprendi a parar, pensar e refletir. E fui vivendo a minha vida trabalhando, fazendo amizade, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de conversar, eu gosto de fazer amizade, sabe? Fui levando a minha vida e sempre lutei bastante, porque assim, eu acho que todo mundo tem que fazer a diferença. Sabe, as pessoas têm que fazer a diferença. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Eu sempre gostei de dividir tudo que eu tenho. Sabe o que eu faço nessa vida assim? A gente não leva nada. Não leva nada, mas o que eu quero levar é as amizades. Sabe, que existe amizade verdadeira, existe pessoas verdadeiras sim. E é isso que eu quero levar para minha vida, sabe? Sempre. Teve muitas pessoas que me ajudou tanto, então eu quero ajudar pessoas também. A gente tem sim, um projeto de ajudar pessoas, porque, sabe, eu ganho roupa, eu ganho umas coisas, aí o que não serve para mim, eu vou dividindo, porque tem tanta pessoa que precisa. Sabe, às vezes a gente tem as coisas em casa, não quer dividir. Não, eu divido tudo. Eu saio dividindo e assim eu vou, sabe, fazendo a minha vida. Eu não tenho, pode ver, eu não tenho quase nada. Porque assim, quando eu vim pra cá, eu decidi mudar. De lá eu vivi 44 anos, que vai fazer um ano agora que eu tô aqui. Vivi 44 anos lá no Jardim Itália. Amo aquele lugar, amo todo mundo de lá, mas chega uma hora que a gente tem que progredir na vida, sabe? Aí eu mudei pra cá, eu mudei sem nada. Eu vim café e a coragem só, né? E aí aos poucos eu fui arrumando, como o seu Manuel tinha me dado a barraca, me deu uma condições melhor de trabalhar. E o que eu achei mais importante nesse homem, já eu te entrego, tá? O que eu achei mais importante nesse homem, no seu Manuel, porque assim, ele não veio falar para mim, toma filha, um dinheiro, sabe? Ele não tirou a minha dignidade, ele me deu uma estrutura para me trabalhar melhor, sabe? E isso que é mais importante. Às vezes as pessoas veem a gente assim deficiente,
Não, tadinha, quer dar um dinheiro. Não, sabe, ele me deu o mais importante, as condições de eu trabalhar dignamente. Ele não, sabe, não, em momento nenhum ele quis perguntar de onde eu era, quem era eu, mas ele sentiu de me ajudar e ele me ajudou na melhor forma possível, que foi aquelas condições. E aquilo ali me ajudou tanto mesmo, que eu consegui até mudar. Eu consegui sair de onde eu morava, né? Porque lá onde eu morava eram umas condições bem precárias mesmo, muito precárias. Era uma situação de miséria. Muita gente me conhece, muita gente sabe aonde eu morava, muita gente sabe toda a minha vida, assim, que me acompanhou desde criança, porque eu nasci em Carapicuíba. Então muita gente sabe onde eu morava. Para mim estar aqui hoje, sabe, graças a Deus e muitos anjos que Deus colocou no meu caminho mesmo, pessoas maravilhosas. Então, o que eu quero passar para as pessoas hoje em dia, assim, se você me permitir, 2 coisas importantes, assim, que eu acho importante na vida, para passar para as pessoas, que esse ano nós temos um Novembro Azul. Então, que os homens, assim, tenham consciência, sabe, tratar a família, tratar a esposa com amor, tratar os filhos com amor, sabe, que as pessoas tenham consciência. Porque hoje em dia está tão banalizado a pessoa fazer uma família, montar uma família de qualquer jeito, e acaba, assim, os filhos perdendo a estrutura. Sabe, porque a gente é o espelho dos nossos pais. Então, assim, hoje em dia, que os homens acordem, sabe? E as mulheres também, porque gente, a gente está vivendo um mundo assim, não, agora as mulheres tá melhorando de situação, nada. As mulheres ainda estão sendo submissas aos maridos. Não que não tenha que, sabe, tem que ter união, casamento é união. E as pessoas hoje em dia estão sendo submissas. A mulher aceita o homem falar alto, aí depois aceita um tapa, até chegar na situação que a gente chegou, sabe? E eu falo pelos filhos, porque assim, é triste você ver a sua mãe, seu pai chegando em casa e sua mãe apanhando. É muito triste. E aquilo vai ficando na cabeça da gente, até você ver a sua mãe morrer. Então, que as pessoas tenham consciência que o casamento, ninguém tem que gritar com ninguém, ninguém tem que bater em ninguém, sabe? Porque hoje em dia a mulher aceita, mas ela não pensa ali no filho dela. Nossa, meu filho está vendo aquilo. Não, eu vou perdoar. Hoje tem a Lei Maria da Penha. Hoje tem a lei. Porque há 33 anos atrás, era brincadeira, a lei não funcionava. A mulher tinha que aceitar o marido fazer o que quer. A mulher tinha que aceitar o marido do jeito que era. Minha mãe falava assim, os outros falavam, Maria, separa do Zé, né? Ela falava assim, que comeu a carne, rói o osso. Realmente, ele roeu o osso, né? Então, hoje em dia, que a gente, mulheres, tenha consciência, não deve aceitar o primeiro tapa, tem que denunciar sim, tem que correr atrás sim. Se não quer fazer isso por você, faça pelos seus filhos, porque os filhos não são obrigados a ver os pais sofrendo, os filhos não são obrigados a ver os pais brigando, ninguém é obrigado a isso, e tudo reflete no nosso futuro. Hoje, assim, por mais que eu seja espontânea, por mais que eu brinque, tem coisas que eu ainda estou aprendendo a me libertar, sabe? Tem coisas que eu ainda estou aprendendo a lidar, porque a gente aprende, Maurício, sabe? Eu estou aprendendo a lidar com muitos medos meus. Eu tive e tenho muitos medos, mas eu estou aprendendo a lidar com isso, sabe? Eu estou aprendendo com a vida. E a coisa mais triste é quando você aprende alguma coisa com a vida. É muito triste, sabe? É triste você não ter alguém ali para te
para te orientar, para te dar apoio, você não tem sua mãe. Esses tempos, assim, eu estou sentindo tanta falta da minha mãe. Desculpa de tomar conta do seu programa, mas eu estou sentindo tanta falta da minha mãe, porque minha mãe que corria atrás do meu aparelho, sabe? Minha mãe corria atrás dessas coisas tudo. E às vezes eu, sabe, me sinto até sozinha, porque às vezes eu me sinto, falo, não, eu me sinto inútil, mas aí eu olho e falo, não, eu não sou inútil. Sabe, porque as coisas têm sido muito difíceis, correr atrás desse aparelho. É a minha perna, gente, isso é a minha perna. Sabe, eu tenho essa cadeira que eu ganhei de São Manuel, porque assim, eu fazia as coisas num caixote, tanto que ele tá lá no banheiro, que hoje em dia eu tomo banho sentada nele. Mas assim, eu fazia as coisas no caixote. E Deus abençoou que até isso esse homem me deu. Mas o meu aparelho é para mim andar na rua. Eu preciso trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser independente. E aí eu senti tanta falta dela, porque ela era um anjo na minha vida. Meu pai, quando tirou ela de mim, ele tirou minhas pernas, ele tirou meus braços, sabe? E aí eu falei, meu Deus, como tá difícil correr atrás disso, tá muito difícil. Eu preciso dele para mim andar, eu ando para lá e para cá, eu faço as minhas coisas, eu sou independente e isso tá me prendendo. Eu tô me sentindo presa no meu próprio corpo, sabe? Esses dias eu tenho me sentido muito presa no meu corpo, porque eu estou me sentindo incapaz de andar, porque é tudo quebrado, a muleta está quebrada, o aparelho está quebrado, então eu corro o risco, eu saio porque eu sou teimosa, mas eu corro o risco de cair e me machucar mais, sabe? O aparelho, ele corta minhas pernas, no calor eu não aguento andar porque está apertado, então como eu amarro, que eu dou sempre o meu jeitinho brasileiro, então eu fico amarrando ele e me machuca muito, muito mesmo. Então, né, eu passei assim, aquele momento de falta dela, muita falta, mas o que me dá força é a minha fé em Deus, sabe? Que quando a gente tem fé em Deus, a gente dá a volta por cima, a gente faz o possível e o impossível. E assim, eu peço desculpa, porque às vezes as coisas assim que vai passando na minha cabeça, dá aquela vontade de chorar, sabe? Mas hoje em dia graças a Deus, eu tenho o meu filho, que é uma bênção na minha vida, sabe? Ele nunca me deu trabalho nem na escola, nem nada, mas também eu pegava no pé, sempre peguei no pé. E ele é uma bênção. Agora ele está trabalhando, tadinho, mas é uma bênção na minha vida. Deus tem me abençoado até nisso, sabe? Tenho 5 sobrinhos também que eu ajudei minha irmã a criar, porque minha irmã também, coitada, passou, sabe, situações difíceis junto comigo. Passamos várias necessidades, muitas situações terríveis. E ela ali lutando também, teve o casamento dela, mas também não deu certo, né? Mas é melhor separar do que acontecer igual aconteceu com a minha mãe, né? Então, aí a gente criou eles, graças a Deus, agora cada um tem sua vida, cada um tem seu caminho, sabe? Mas é difícil, é muito difícil. Hoje em dia, quando Natal, essas datas assim, é muito triste. Dia das Mães, nossa, Dia dos Pais, porque Dia das Mães é todo dia. E Dia dos Pais eu sofro, porque na verdade eu nunca tive um pai. Tinha um homem ali que trabalhava, que era o homem da casa, mas ele nunca foi um pai pra gente, assim, sabe, de estar ali, porque ou os outros vinham trazer ele bêbado, né? E parece uma coisa que quando os outros traziam ele, as pessoas saíam, ele levantava só para bater na minha mãe. Então a gente nunca teve uma estrutura familiar. E infelizmente eu tirei esse direito do meu filho.
né? Infelizmente, assim, hoje em dia a gente conversa bastante, eu e ele, mas eu tirei, por medo eu tirei esse direito do meu filho. E hoje em dia o que eu não quero é que as pessoas façam as mesmas coisas que eu fiz, sabe? Que as pessoas tenham consciência do que é uma família de verdade, sabe? Que as mulheres tenham consciência de tudo que elas passam dentro do lar, que muita gente não vê, os filhos vê. E isso vai refletir a vida toda dos filhos, sabe? Infelizmente isso reflete. O que eu fazer sempre vai refletir a vida do meu filho. Sempre vai, sim, forjar o caráter dele mais tarde. Sempre vai, ele vai estar fazendo ele o que ele é, o que ele deixa de ser. Infelizmente, deixa eu entregar um microfone para você, que se deixar eu, sabe? Mas, assim, Maurício, eu agradeço muito a Deus e a vocês, principalmente a Jéssica, o David, que eu sou fã desse rapaz, sabe? Pela entrevista dele que eu vi. E, assim, que ele é um guerreiro. Então, eu sou fã de pessoas guerreiras, sim, sabe? Não importa a idade, mas você tem que ser guerreiro. Você tem que lutar na vida. E eu sou fã dessas pessoas que lutam, que têm perseverança. Porque eu aprendi isso, eu aprendi com a vida. E é muito dolorido, dói mesmo. Você aprender a ser guerreiro, sabe, a perseverar, quando você quer simplesmente deitar e chorar e pedir a Deus que o mundo acaba, sabe? Eu passei nessa fase de... Eu implorava a Deus para que o mundo acabasse. Mas eu tinha que... mesmo que eu estivesse sofrendo, eu tinha que me arrastar ali. Eu tive que lutar. Eu tive que sobreviver. E hoje eu sou uma sobrevivente, sabe? Mas hoje eu sempre sobrevivi com alegria, porque eu falava, gente, eu olhava para o lado, você olha para o lado, você vê pessoas pior do que você. Você olha para o lado, você dá valor à vida, sabe? Quando você começa a passar, que eu passei nos colégios, que eu passei, sabe? Você olha ali... Eu tive uma mãe, tem gente que nem isso teve, sabe? Então você começa a valorizar a sua vida, você começa a ver que o seu problema é pequeno, embora muitos, sabe, em vista de muitas pessoas, o seu problema é pequenininho. E a gente ainda reclama da vida. Eu não gosto de reclamar da vida, porque eu cuidei da minha avó, né, minha avó, ela se apegou muito comigo antes dela morrer, então eu cuidei dela. Eu ia para o hospital, eu ia ficar com ela, mesmo que tinha minha família inteira cuidando dela, mas ela se apegou comigo e eu era a companhia dela. Então eu comecei a ver, sabe, as pessoas em outros hospitais, as pessoas em minha volta, porque se você olhar, Maurício, na sua volta, às vezes você reclama da vida, mas se você olhar da sua volta, você vai ver que tem pessoas que sofrem pior do que a gente, né? Hoje em dia tem pessoas que andam, que tem perna, que faz tudo, mas sofrem pior do que eu, porque o pior sofrimento é a incapacidade de lutar na vida. Esse é o pior sofrimento, sabe? A pessoa se matar, entrar em depressão, esse é o pior sofrimento. A pessoa se acha incapaz de lutar. E todo mundo é capaz de ser alguém. Né? Todo mundo tem a sua própria capacidade na vida. Então, assim, o que eu quero passar para as pessoas, que não deixa ninguém falar para você que você é incapaz. Porque quando você achar que é incapaz, aí realmente você vai ser incapaz. Então a gente tem que ter força, ter fé em Deus. Muita fé, porque só Deus mesmo para dar força para a gente. Deixa eu passar o microfone. História. Uma história de superação. Você fala.
faz e conquista o que você quer, né? Eu sempre fui assim, sabe? Porque às vezes você se decepciona com as pessoas, sabe? Eu já me decepcionei tanto com meu pai e com a minha mãe, então assim, quando você se decepciona com o seu próprio pai, você não quer passar avante a confiar mais. Eu tenho pessoas assim, que mudam a minha história, então eu aprendi que a amizade quem faz é a gente. A situação quem faz é a gente, sabe? O ambiente quem faz é a gente. Então, eu me adapto assim aos ambientes, à situação, que nem você vê, que a minha casinha é simplesinha, né? Mas eu gosto de arrumar, eu gosto de cuidar, eu gosto de fazer essas coisas, faço meus artesanatos, meus tricôs. Aprendendo, cada vez eu aprendo mais com a vida, né? Muito bem. Ana Cláudia, você foi casado por quanto tempo? Assim, eu casei e já me separei, né? Mas com o pai do meu filho, eu não casei com o pai do meu filho. Eu namorei ele, fui namorando. E os médicos falavam que eu não podia ter filho, né? Os médicos da Santa Casa falavam que eu nunca ia poder ser mãe. Então eu não me cuidei, não acredito. Você, mas tanto que quando eu engravidei dele foi uma surpresa, assim. Eu não fui fazer o pré-natal porque eu achava que eu estava com uma doença. Eu achava que era um câncer, que era qualquer coisa, menos filho. Quando eu fui ter coragem de ir no médico, assim, para fazer o exame, quando o médico falou que eu estava grávida, eu quase desmaiei. Aí juntou o medo, a alegria, o medo, porque eles falavam que o meu filho podia nascer deficiente, né? Aí fiz todos os exames nele, já na hora de ganhar, quase na semana de ganhar, fiz todos os exames nele e graças a Deus está aí firme, forte, nunca foi internado nem nada. Porque a minha paralisia, eu peguei com o tempo, eu tive paralisia com 2 anos de idade, né? Eu comecei a andar com 8 meses, engatinhar, com 1 ano eu já estava andando, né? E com 2 anos de idade me deu febre alta, me deu convulsão, e aí eu fui parar no hospital na Santa Clara, e lá os médicos falaram que eu estava morta, que iria me enterrar. Aí veio o médico do Hospital São Paulo examinar tudo, aí viu que eu tinha chance de vida e fui para o Hospital São Paulo, fiquei 2 anos e pouco na UTI. Quando eu saí, já saí toda paralisada, né? Aí já foi a correria, vim me tratando na Santa Casa, e aí minha mãe conseguiu me operar, né? Eu me operei, eu tinha 9 anos de idade. E aí minha mãe conseguiu fazer a minha cirurgia e o primeiro aparelho meu da perna quem me deu foi uma diretora que era que hoje é Esmeralda Becker, né? Na época era EPG. E foi essa diretora que me deu o meu primeiro aparelho. E quando eu ganhei o meu primeiro aparelho foi a coisa mais linda. Quando eu comecei a andar, para minha mãe parecia que eu estava andando assim normal, sabe? E aquilo me deu uma força tão grande de querer andar melhor, de querer fazer o melhor, pela alegria dela quando ela me viu de pé. Ela tinha ido na Coop buscar a cesta básica, né? Que a gente ganhava a cesta básica da Coop. E aí eu falei assim, eu vou surpreender minha mãe. Aí eu coloquei o aparelho, né, que eu era meio preguiçosa nessa parte aí. Eu era meio manhosa quando minha mãe estava. Aí ela demorou, eu coloquei o aparelho, falei, vou ver onde minha mãe está, vou surpreender ela. E eu comecei a andar, nós morávamos num barraco, né? E aí quando ela chegou com a cesta básica, que ela me viu, parecia que eu estava andando. Ela largou a cesta básica e começou, sabe, a ajoelhar, agradecer a Deus. Eu falei, nossa, eu pensei como falei, nem tô andando com isso, né? E para ela foi uma alegria tão grande que me deu mais força,
né? Então, assim, eu vi que sempre na alegria é que dá força para as pessoas. E aí eu comecei a andar um pouco para lá, todo dia eu ia andando um pouco, quando eu vi eu já estava andando no meio da rua, aquela uma menininha rueira. Eu era muito bagunceira, muito rueira. Aí eu comecei a andar na rua e minha mãe ia me buscar na escola, né? Mesmo com os aparelhos, ela grávida, que ela já estava quase perto de ganhar, ela ia me buscar na escola. Todo mundo que me conhece até hoje fala dessa parte dela, sabe? Que ela ia me buscar aquele barrigão e me trazia no colo. Quando ela me viu andando, para subir a subida, que é onde a gente morava, tinha uma subidona, parecia um morro. Ela segurava assim, ó, nas minhas costas, falava, não, você consegue, vai que você consegue. A minha mãe foi a pessoa que mais me incentivou na minha vida, sabe? Nunca desisti de nada. Então ela falava, você consegue. Eu falava, não consigo não, porque eu queria um pouco de colinho, né? Mas ela me dava força e eu comecei a andar, sabe, com o aparelho. Então, e ela sempre corria atrás para mim. Aí quando ela morreu, que eu tive que trocar os aparelhos, aí já foi a luta, porque eu não sabia. Eu sabia porque eu via ela fazendo, então, mas eu não sabia nem por onde começar. Mas graças a Deus eu sempre, né, fui boa de aprender as coisas. E aí eu tive que aprender a lutar e eu aprendi. Segura bem aqui para nós falar bem forte. Dois. Muito bem, a Ana Cláudia, ela necessita dessas próteses para estar caminhando, fazendo as suas... Foi. Muito bem, a Ana Cláudia, ela necessita dessas próteses, esse par de próteses, para caminhar, fazer as suas atividades, trabalhar, ter essa superação, essa coragem. Ana Cláudia, de quanto em quanto tempo você precisa estar trocando elas? Então, assim, eu preciso trocar pelo menos de 2 em 2 anos, né? Como eu não estou evoluindo, quando a gente evolui mais, é de ano em ano que é o certo de trocar. Só que como eu já não vou crescer mais, né, graças a Deus, não vou crescer mais, então é de 2 em 2 anos tem que trocar. Ana Cláudia, quais os procedimentos que você faz para estar trocando? Você tem que ir no médico e fazer uma avaliação, depois tem que medir para ter um tamanho ideal? Isso, assim, eu tenho que passar no médico, pegar a carta do médico, que ele vai me examinar, né, ver se vai mudar alguma coisa no aparelho, se vai diminuir ou se vai acrescentar mais alguma coisa, né? Aí ele vai dar uma carta com o tipo de aparelho e o tipo de cada detalhe das coisas que vai no aparelho, né? Aí, só com essa carta, aí eu tenho que passar aonde vende o aparelho, levar essa carta lá, que aí eles vão tirar a medida, vai me chamar um dia para tirar a medida dos aparelhos, tudo certinho, né? E que é tudo medido, tudo por largura, tamanho, todas essas coisas, para eles poderem fazer. Ana Cláudia, qual é a maior dificuldade que você está encontrando nesse momento? Olha, a maior dificuldade é o carro. É o carro para me locomover, porque assim, na prefeitura tem que estar marcado, né? Se tiver o médico marcado, aí eu tenho que ir 1 mês antes na prefeitura para poder a prefeitura arrumar o carro. Só que assim, como eu
estou correndo atrás disso, então não tem nada marcado, porque nem hospital tem, né? A Santa Casa, ela não fabrica mais esses aparelhos. A minha maior dificuldade é o carro e o hospital, porque aí eu tenho que estar correndo atrás de um hospital ou da onde faz esses aparelhos para mim conseguir. E assim, a dinheiro eu não consigo porque é muito caro. Sabe, eu fui fazer um orçamento que eu achei um absurdo e eu estou correndo atrás porque eu quero fazer mais orçamento, ver onde é mais barato, ver se algum hospital pode doar, né? Porque para mim nenhum foi 19.900, fora a muleta, porque a muleta é uma parte afora. Então eu falei, não tem condições, sabe? Aí eu tô correndo atrás. Eu fui no ACD fazer um orçamento, mas como a carta estava vencida, eles nem deram ligança. O cara falou que não podia fazer o orçamento porque a carta estava vencida. Aí, graças a Deus, né, eu consegui correr atrás, consegui a carta nova, agora tem que correr atrás para ver, fazer o orçamento, e esse está sendo difícil. Ana Cláudia, como você é da cidade de Carapicuíba, você já procurou algum órgão, né, da Secretaria de Saúde ou até mesmo da assistência social? Já conversou com alguém do pessoal da gestão pública para que pudesse estar ajudando, dando esse auxílio para você? Olha, assim, a assistência social eu já procurei, faz um ano atrás, que já faz anos que eu estou tentando correr atrás do aparelho. Eu procurei e assim, até agora não tem, ninguém veio me procurar, né? Então, estou esperando aí. Agora, assim, para o tratamento, né, na Santa Casa é muito longe para mim. E eu tentei ver por aqui, mas não tem os médicos especialistas para o meu caso, que é neurotraumatologista. Aqui eu não achei, não consegui fazer tratamento, porque eu preciso passar em algum médico por aqui, porque tem a perícia. Quando eu vou passar na perícia, eu tenho que ir na Santa Casa para pegar a carta do perito lá. Então eu acho isso um absurdo. Poxa, Carapicuíba está progredindo, tem o sanatorinho ali que, pelo amor de Deus, é um hospital até bom, mas eu não consigo entrar ali. Então, a cidade de Carapicuíba, ela não disponibiliza de um especialista no seu caso. Então, você tem que arcar com as despesas, tanto no transporte como também no médico. Então, você tem que se deslocar até a Santa Casa para, então, ter os recursos para que possa lhe ajudar. Isso, eu tenho que ir até a Santa Casa para conseguir uma coisa tão simples, que foi só uma carta. Eu corri tanto atrás, sabe? Eu fui nos hospitais que era só alguém copiar a carta, sabe? E aí a única coisa que eu ouvia falar é: não, você é paciente da Santa Casa, você tem que ir na Santa Casa. Sabe, eu corri atrás antes de chegar na Santa Casa. No ACD de Osasco, eu chorei, porque eu achei um absurdo. Poxa, não podia só um médico pegar, olhar a carta e copiar e para mim fazer o orçamento do aparelho, mas é um descaso total, sabe? É muito descaso que a gente encontra. Então é muito difícil. Ana Cláudia, você falou que trabalha, no momento está trabalhando, né, do jeito que pode. Como está a situação financeira? Assim, tá um pouco difícil, porque esses dias mesmo eu não fui trabalhar por causa do meu aparelho, né? Então tá muito difícil. Só o meu filho que está arcando com tudo, que é o meu dinheiro que eu pego, eu pago água, luz e ajudo na despesa. O meu filho está arcando com aluguel, com a maioria das coisas, é ele, coitado. Você recebe algum benefício federal? Eu só recebo pelo LOAS, né? É só o auxílio doença mesmo. Está dando para sobreviver? Está dando para se manter com esse benefício? Olha, é bem difícil mesmo, né? E eu tenho que trabalhar para ter um pouco a mais,
né? Mesmo vendendo, não ganho o suficiente, né? Então é bem difícil mesmo. Muito bem, o Jornal do Povo está aqui com Ana Cláudia dos Santos, uma ouvinte assídua de toda a programação da TV Estilo. E hoje o Jornal do Povo veio conversar com ela sobre a história de vida dela, de superação, de coragem, de aprendizado. Ela que sempre é uma brasileira e, como ela falou, ela não desiste nunca. E o Jornal do Povo hoje conta essa história maravilhosa. E aí você que está aí do outro lado e sente de me ajudar, você pode entrar em contato com a produção da Rádio e TV Estilo. Pode entrar em contato com o David, né? Que aí ele vai passando tudo para mim. E pode também pode entrar em contato pelo meu celular. O número é 011 952 04 7587 952 04 7587. Ana Cláudia dos Santos. Muito bem, para você que nos acompanhou até o momento, esse é o Jornal do Povo, onde eu entrevistei a Ana Cláudia dos Santos. Para você que quer ajudar a Ana Cláudia dos Santos, pode entrar em contato com a produção do Jornal do Povo, com David Menor e também com a produção da TV Estilo. Mais uma vez, Jornal do Povo. Credibilidade e profissionalismo. Comerciantes da região da Estrada da Fazendinha, cidade de Carapicuíba, estão sendo alvos de assaltos. Segundo eles, esta ação está sendo praticada pela mesma pessoa, terrorizando os comerciantes e obrigando os mesmos a fecharem mais cedo por falta de segurança e o aumento do prejuízo. Câmeras de segurança gravaram a ação de um assalto em uma padaria localizado no bairro Ariston, na cidade de Carapicuíba. O assalto foi realizado no dia 6 de novembro por volta das 15 horas. A atendente, vendo que se trata de um assalto, entrega o dinheiro que estava no caixa da padaria. Enquanto isso, o assaltante, sem paciência, realiza a ação e sai do local. Qualquer informação sobre o caso, ligue para a Polícia Militar da cidade pelo 190 ou para a GCM 41835229. Jornal do Povo também é utilidade pública. Credibilidade e profissionalismo. Recebemos esse vídeo de um internauta mostrando a situação depois de obras realizadas pela Prefeitura Municipal da cidade de Carapicuíba. Esse vídeo foi filmado e postado nas redes sociais no dia 6 de novembro, após fortes chuvas rápidas que deram na região. Essa região é na entrada da Vila Sul-Americana, no bairro Ariston. A situação para quem mora naquela região é de isolamento quando chove, deixando moradores ilhados sem saber o que fazer. Credibilidade e profissionalismo. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma
doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Bateu aquela fome? Gula Divina Bar e Restaurante. A melhor opção de Carapicuíba para você almoçar e curtir um bom happy hour com os amigos. De segunda a sexta, das 11h30 às 15 horas, almoço com churrasco, mais buffet de saladas e pratos variados. Aos sábados, deliciosa feijoada na cumbuca. De quarta a domingo, happy hour e música ao vivo, a partir das 18 horas. Caldos, porções e lanches, além daquela cerveja gelada e bebidas quentes. Gula Divina Bar e Restaurante. Avenida Fernanda 262, Carapicuíba Centro, São Paulo. Delivery 4164-3634, 4164-3634 ou acompanhe o nosso cardápio e agenda de shows em facebook.com/Gula Divina Bar. Gula Divina, a melhor opção de Carapicuíba. Essa é a Dona Alzeira Rodrigues Pereira. Ela tem 77 anos, mora no Jardim Conceição, na cidade de Osasco, São Paulo. Ela desapareceu no dia 2 de julho de 2019. Dona Alzeira sofre com problema de Alzheimer. Ajude a encontrar Dona Alzeira Rodrigues Pereira para amenizar o sofrimento dos familiares, que muito tempo está à sua procura. Para você que viu a Dona Alzeira Rodrigues Pereira com essa característica ou similar por causa do tempo de desaparecimento, entre em contato com os seus familiares pelo telefone que aparece no seu vídeo ou com a redação do Jornal do Povo na TV Estilo. Muito bem, esse foi o Jornal do Povo da edição de hoje. Hoje, dia 8 de novembro de 2019. Quero aqui agradecer você pela sua sintonia, você pela sua audiência, você que esteve com a gente até agora. Quero desejar a você uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Segunda-feira estaremos aqui novamente trazendo as principais informações da cidade de Carapicuíba e toda a região. Conto com vocês a partir do meio-dia. Jornal do Povo. Você acabou de ouvir o Jornal do Povo. Até a próxima. Bye, bye.